Olá, a paz do Senhor, meus irmãos. Primeiro eu quero agradecer a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede em vida e dizer para vocês que vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, só o versículo 7, que o apóstolo Paulo diz: porque vivemos por fé e não por vista. É muito fácil viver por vista, porque por vista você enxerga tudo. Você enxerga problema, você enxerga defeito, você enxerga dificuldade, você enxerga barreira, você enxerga montanha, você enxerga tudo. Porém, viver por fé é difícil, porque viver por fé é enxergar além do Mar Vermelho, é enxergar depois das muralhas de Jericó. Viver por fé é enxergar coisas que meus olhos carnais não conseguem ver. Então, a dificuldade de mim e sua e de muitas das pessoas é enxergar por fé. Porque se nós vivemos só por vista, nós vamos correr um risco muito grande de até mesmo desviar de Deus. Porque viver por vista não agrada a Deus. Porque a partir do momento que eu começo a viver por vista, eu paro de viver a fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu te dar aqui um exemplo. Pedro, por viver por vista, Pedro ele afundou. Jesus por cima da água, Pedro falou: mestre, se és o Senhor, me faz ir contigo. Jesus só falou: vem, Pedro. Então Pedro ele começou a andar por cima da água. Mas Pedro, vivendo por vista, começou a olhar para a direita, para a esquerda, começou a olhar com seus olhos carnais, ver as ondas, o vento, o problema, a dificuldade. E Pedro ele se esqueceu de olhar pelos olhos da fé, esqueceu de olhar para aquele que o chamou vem. Aquele que chamou vem é aquele que tem o controle do vento, da água, da tempestade, de tudo, meu irmão. Então, o maior problema do crente é fixar o seu olhar somente no problema, somente na tempestade, somente nas barreiras, e esquecer de olhar para aquele que é o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Quando você começa a viver só por vista, você vai enxergar defeito em tudo. Você vai enxergar defeito no irmão que louva, você vai enxergar defeito no irmão que prega, você vai enxergar defeito no pastor, você vai enxergar defeito na igreja, você vai enxergar defeito em tudo, porque você vive por vista e esquece de viver pelos olhos da fé. Quem vive por fé não quer saber de nada. A fé dele só deixa ele enxergar Jesus. O mundo está caindo, o mundo está desabando, mas você está firme na rocha que é Jesus. Então o que eu quero falar para você agora é que você tem que viver por fé e não por vista. Deixa eu dar um exemplo aqui. Davi, um menino ainda, quando foi ungido pelo profeta Samuel a rei de Israel, Saul como rei e todo o povo de Israel temia um gigante chamado Golias, ou seja, todo o povo de Israel naquele momento estava vivendo por vista. Imagina aí milhares de homens e seu rei temendo um só homem. Simplesmente viviam todos por vista.
e não por fé. Mas Davi, que ainda era uma criança, que vivia por fé, falou assim: quem é esse circunciso que desafia o exército do Deus vivo? Tem que ter fé, irmão. Então Davi ele tinha fé. Então o que foi que Davi fez? Só pela fé de Davi era capaz de vencer o gigante, porque os olhos carnais, ao meu olhar humano, é impossível olhar para Davi, como se vamos supor que fosse agora, e ver isso aqui, o gigante e Davi. A minha vista é dizer, não, o gigante venceu. Eu não vou nem olhar, porque já está certo que o gigante vai vencer Davi. Porém, irmão, vai surgir circunstância na minha vida e na tua vida que vão se levantar muitos gigantes para tentar te desafiar, te desanimar, te jogar para baixo, fazer com que você desista. Se você viver por vista, você vai cair. Se você viver por vista, você vai desanimar. Se você viver por vista, você vai desistir. Mas se você tiver a sua fé firmada na rocha, que é Jesus, pode vir gigante, pode vir tempestade, pode vir o que vier. Você está firme em Cristo. Ele é a nossa rocha. Lembra daquela parábola que o homem edificou a sua casa na areia e a chuva veio e o carregou? Porém o outro edificou a sua casa na rocha e veio o vento, a tempestade e não abalou a casa. Ou seja, se você estiver na sua casa, a sua vida, a sua família, a sua fé firmada em Cristo, em Jesus, nada vai te abalar. Porque Jesus vai te garantir a vitória. Porque Jesus vai te garantir o sucesso. Imagina se Sadraque, Misaque e Abidnego vivessem por vista. Quando o rei Nabucodonosor falou, todos se ajoelhem diante da minha imagem. Só os 3 ficaram de pé. Irmãos, se Sadraque, Misaque e Abidnego vivessem por vista, eles tinham se ajoelhado como todos. Mas diante daquele multidão de gente, tinha muitas pessoas que diziam que serviam o Deus de Israel. Mas todos se ajoelharam diante da imagem de Nabucodonosor. Só Misaque, Sadraque e Abidnego que se continuaram de pé, porque só os 3 viviam por fé. Mas o resto, todos viviam por vista. Então a fé é isso. Então Sadraque, Misaque e Abidnego, eles criam que Deus intervir de alguma maneira. Então quando jogaram os 3 dentro da fornalha, quem estava de fora viram 4. O quarto homem da fornalha, Jesus, estava com ele, irmão. Ou seja, a fé deles 3 fez com que Deus intervisse no negócio. Imagina se Daniel vivesse por vista. Os leões tinham comido ele naquela cova. Porém, Daniel vivia por fé e não por vista. Quando arquitetaram, armaram aquela cilada para Daniel, fizeram o rei selar um decreto que todo aquele que orasse ou adorasse a outro Deus a não ser o rei, seria jogado na cova dos leões. Então, Daniel jamais deixaria de orar a Deus, porque foi feito um decreto que ninguém podia mais orar a Deus. Daniel continuou orando a Deus. E a Bíblia diz que ele orava por 3 vezes ao dia a Deus. Então, por Daniel orar a Deus, por Daniel exercer a fé, foi jogado na cova dos leões. Mas a fé de Daniel salvou ele dos leões. Porque Daniel vivia por fé e não por vista. Então, essa palavra que eu deixo para vocês, meus irmãos. Viva por fé. Ainda que tudo diga que vai dar errado, ainda que todos digam que você não vai conseguir, diga assim, eu vou conseguir em nome de Jesus, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, eu não estou vendo acontecer nada, mas a minha fé está vendo que vai acontecer.
eu não estou vendo nada mudar, mas a fé que eu tenho em Jesus me faz crer que eu vou vencer, que vai mudar em nome de Jesus. Então fico com essa palavra, meus irmãos. Deus abençoe a cada um que se inscreveu no canal. Abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.